O Na Real na TV de hoje recebe o professor Luiz Felipe de Alencastro. Ele é historiador e depois de 15 anos dando aula na Sorbonne, em Paris, ele está de volta para a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Renan. Professor, eu gostaria de começar por aí. O senhor estava me dizendo que nesses 15 anos o senhor nunca chegou a passar de mais de 2 meses seguidos no Brasil. Vinha nas férias e voltava para dar aula. Como é que o senhor está vendo a cena brasileira, que o senhor está de volta há 3 meses? Como é que o senhor está vendo a cena brasileira, política, econômica e, se possível, social? Como é que o senhor vê esse quadro? Bom, eu até vim um pouco de propósito agora para chegar durante a campanha presidencial, que eu nunca tinha assistido campanha presidencial desde que eu fui para lá, para a França, em 99. E eu achei muito interessante, é um momento muito interessante para quem estava vivendo fora, porque há muita coisa nova no Brasil, para começar, e mesmo isso eu já via antes de morar aqui definitivamente como eu estou agora, o fato de os aeroportos terem virado um pouco rodoviária, no bom sentido. A popularização do transporte aéreo é muito curioso. Eu comecei a notar isso há uns anos atrás, porque as pessoas tiravam fotografia um pouco antes de embarcar do avião. E eu acho que isso dá, mesmo de uma maneira meio sintética demais, a ideia dessa mobilidade toda do Brasil, mobilidade no sentido físico e social, e eu achei muito interessante o momento. Agora, do ponto de vista político, isso está prenunciando um ambiente mais de crise, como a gente parece sentir agora, por causa da questão econômica e de uma efervescência social que vem muito disso que o senhor descreveu também, essa mobilidade brasileira. Bom, eu queria um parênteses, eu estudei também ciência política, então eu me sinto mais à vontade para dar também palpite sobre a atualidade a partir desse ângulo. E o fato é que eu estou vindo de Paris, onde eu morei esses 15 anos, já tinha morado antes 22, e é uma situação bem diferente, porque lá a situação está muito pior, né? Está muito pior, então, o que eu queria dizer, não vou insistir nisso, no Brasil há ainda um relativo otimismo, isso está nas sondagens, aliás, e foi uma coisa meio paradoxal que pode ter influenciado a eleição presidencial. Os senhores devem ter seguido, as sondagens mostraram um aumento do otimismo no fim da campanha. Isso precisa ser estudado mais de perto, mas eu passei numa emissão com a Mônica Bergamo e o Lavareda, na Band News, e ele mostrou as estatísticas, mas 60% ou 70% das pessoas estavam otimistas. Isso na véspera da eleição. Então, é uma coisa que é meio inédita, aliás, no nível internacional, porque pode ser que não vá durar ou que já não tenha durado mais. Eu acho que houve uma mobilidade social, que as pessoas têm, e o pleno emprego, que é as estatísticas. Evidentemente, isso há um certo consenso que, se o quadro atual não mudar, isso vai se degradar rapidamente. O desemprego é o mesmo, o pessimismo virá em seguida. Então, eu acho que os próximos meses serão cruciais. Professor, não é um paradoxo. Os números mostravam otimismo, e isso não há contraste, mas também os números mostravam, e várias pesquisas durante todo o ano, e mesmo pesquisas do ano passado mostravam, e eu acho que a partir daqueles movimentos de junho do ano passado, que o senhor viu de longe, né, o senhor ainda estava em Paris, que há nessa sociedade brasileira um grande desejo de mudanças também. Né? 60% ou 70%, não que fizessem críticas ao governo, mas queriam novas políticas. Ou totalmente, ou muito. Né? O paradoxo, aliás, era que
uma boa parte achava que a presidente Dilma seria a melhor pessoa para fazer essas mudanças, o que dá a ela uma grande responsabilidade agora. Mas o fato é que também, isso é bastante curioso, ninguém capitalizou o movimento de 2013, de junho de 2013, nenhum candidato. Achava-se que a Marina iria capitalizar, ela pareceu no primeiro momento que estava capitalizando, porque ela tinha um espectro muito amplo de alianças, mas aquilo de repente passou no triturador da campanha e não sobrou grande coisa. Foi muito curioso que nem a presidente Dilma, que podia ter se prevalecido do argumento de dizer que a campanha de junho ajudou a passar no Congresso, e isso é óbvio que ajudou a ideia do fundo soberano, e do fundo soberano com a receita e o fundo alocado para a educação e para a saúde, foi votado nesse clima no Congresso. Isso teria sido despedaçado pela guerra entre os estados e por diversas outras interferências se não tivesse aquele clima. Ela nem isso usou como argumento, o que mostra, é muito curioso como isso sumiu do mapa. Agora, professor, olhando o quadro hoje, a gente percebe o seguinte: a presidente faz uma transição do primeiro para o segundo mandato, que é, ao mesmo tempo, de continuidade e expectativa dessas mudanças, enfrentando 3 situações delicadas, eu acho que inéditas, num único momento, para um único presidente. Primeiro, a questão das dificuldades da economia. Você falou, inclusive lembrou, que estamos em pleno emprego, mas há risco disso ser atingido daqui a pouco. O senhor tem uma inflação persistentemente querendo estourar lá o limite de tolerância superior da meta, né? Então, tem um crescimento baixo. De outro lado, o senhor tem todos os problemas de relação da presidente com os partidos, agora muito mais atomizados, mais partido representado no Congresso, com médios partidos crescendo e os grandes diminuindo um pouco, e tem uma questão específica, mas que também ataca neste ponto, que é a Petrobras. Como é que o senhor vê esses desafios e de que forma a presidente pode vencer isso? E a gente só lembrar, só dela ter lembrado ou ter anunciado na sexta-feira que indicar o Joaquim Levy para a presidência, para o Ministério da Fazenda. Joaquim Levy é um economista de corte, digamos, liberal ou neoliberal, como se queira, conservador, já gerou profunda agitação no meio da base dela, da principal base dela, que é o PT. Como é que o senhor vê esses desafios para o presidente, que eu acho inéditos para um presidente que toma posse, mesmo que seja num segundo mandato? Eu acho até, tem um dado até mais preocupante, é que o segundo mandato dela não foi preparado. Outro dia nós estávamos no debate lá na FGV e estava o representante da Reuters aqui no Brasil, o Brian, que lembrou no debate que quando o Obama ganhou o primeiro mandato, ele deixou um grupo lá em Chicago só para preparar o segundo mandato, já no primeiro mandato. Aqui não houve isso, inclusive a presidenta, no dia da vitória dela no segundo turno, falou de coisas que se desdisse no dia, uma semana depois, falou em plebiscito de novo. Aí o Congresso e o Temer disseram, não, mas é melhor fazer um referendo. Ela disse, então é melhor referendo. Mas plebiscito ou referendo não é a mesma coisa. Quer dizer, já naquele momento, depois volta essa guerra de nomes, esse dropping names aí de ministro, que começou com Aécio, aliás, dizendo que o Armínio Fraga ia ser o ministro dele, como se fosse um programa de governo. Isso é muito pouco sadio para a República e para o presidencialismo. Quem é eleito é o presidente, o ministro não é nada. O ministro é uma pessoa capacitada, mas que segue a opinião do presidente. Então eu já acho muito ruim nós estarmos hoje à mercê de tal nome ou tal nome que derruba a bolsa, cria otimismo ou cria pessimismo. É uma coisa muito... ou desagrega. Isso já devia ter sido conversado antes. E, inclusive, há nomes que saíram e que, em seguida, foram desmentidos, ou a pessoa não aceitou. Também isso é meio inédito.
Eu estou achando isso ruim, de qualquer maneira, já independentemente da boa escolha, da má escolha de nomes, do ponto de vista que se situar. Só esse clima em torno do nome. A coisa da Petrobras, eu acho que é um assunto que, evidentemente, envolve muito mais o PT, que está está no governo desde 2003, não é? E a presidente Dilma, que foi ministra da Energia, que presidiu vários conselhos e tal, mas é um assunto crônico. Nós estávamos falando ainda há pouco de Brasília, a origem disso, desse envolvimento das empreiteiras no financiamento espúrio dos partidos e em concorrência fraudulenta, é Brasília, não é? Brasília foi construído com as empreiteiras, geralmente de Minas Gerais, onde já havia um know-how, uma relação com o Juscelino, por causa da construção da Pampulha, porque o Juscelino tinha sido governador de lá e prefeito de Belo Horizonte, e uma mão de obra barata que tinha no Brasil, e viraram empresas multinacionais logo, não é? Foram um dos setores que se exportou rapidamente, o setor de serviço, na África e na Ásia. O Adib Jatene, que morreu a semana passada, quando era ministro da Saúde, que deixou o Ministério do Governo Collor, ele disse, teve uma frase célebre dele, quem faz o orçamento do Brasil são as empreiteiras, ou as empreiteiras controlam o orçamento do Brasil. É só botar no Google, você acha essa frase. É uma frase célebre já no começo dos anos 90. Então, isso é um problema que tem que ser esclarecido, tem que haver punições, tem que ser clarificado, mas é uma situação que vai muito além do que se imagina, eu acho. Ela vai ficar... É um divisor de águas. Eu acho que haverá... Não é nem... O caso do mensalão já tinha sido é esse financiamento de empresas das campanhas eleitorais, que eu acho o grande problema. Isso na França é proibido. Só pessoas privadas podem financiar, e dentro de um certo limite. Parece que o ministro Toffoli cita muito a legislação francesa, eu ouvi falar que é presidente do TSE, vamos ver. Mas isto posto, digamos assim, a gente vai para a questão que é posta, que é uma espécie de panaceia que se apresenta no Brasil. Tem alguma coisa mal desenhada? Nós falamos numa reforma política. E como o senhor lembrou, a presidente ainda queria uma reforma com plebiscito, aí voltou atrás. Não é a primeira vez que aconteceu isso, que no discurso mais importante dela, no auge da crise de 2013, ela também voltou, teve o tema e tudo. Como é que o senhor vê essa questão da reforma política? É uma reforma com reformadores que não querem reforma. Eu acho que há coisas que dá para fazer de uma maneira da própria legislação. Por exemplo, o Supremo acabou em 2006 com a barreira no nível nacional, de ter o mínimo de 5% dos votos para poder estados, ter, e 9 estados para virar um partido. Os partidos políticos no Brasil têm que ser nacionais, todos. E já cria aí esses 26 ou 28 que temos agora, não é? Na Espanha tem algumas dezenas, nos Estados Unidos também de partido, porque eles não são partidos nacionais, são partidos regionais, às vezes só locais. Só as questões locais. E resolvendo questões locais, você se registra e disputa naquela esfera política. Há várias soluções que podem ser dadas no entendimento da lei, no TSE. Sem mudanças na Constituição, legal. Mexer no Congresso é muito complicado. Eu acho que a criação do voto distrital, que se fala o tempo todo, vai ser muito longa e muito complicada, porque o Brasil há muita migração interna, se vai partir do zero. Nos lugares onde tem voto distrital, já sempre existiu o voto distrital, desde sempre, às vezes até desde a Idade Média já existia uma circunscrição. São países, à exceção dos Estados Unidos, estou falando dos países europeus, de população estável,
enfim, é uma coisa muito diferente. Agora, pelo menos alguns partidos, ou mais objetivamente o PT e a própria presidente Dilma, quando focam na reforma política, eles têm praticamente dois pontos que consideram essenciais. Primeiro é o financiamento público da campanha, ou seja, afastando toda e qualquer contribuição, seja privada, seja de pessoa física ou pessoa jurídica. E o segundo é o chamado voto em lista, acabar com esse voto pessoal que nós temos hoje. Você acha que isso levaria ao aperfeiçoamento? Eu acho que sim, seria uma mudança na cultura política, não é? Porque o fato é que o Brasil é o único país que tem, eu já falei isso em vários lugares, já testei e não conheço outro, que é federal, tem eleição presidencial em 2 turnos, multipartidário, com eleição de lista aberta para deputado. Isso é o tal besouro que não devia voar e voa, o ornitorrinco. Como nós chamamos uma jabuticaba. Uma jabuticaba, enfim, é uma coisa meio extravagante. E a questão das campanhas eleitorais, o custo fica estratosférico, e por causa o Estado, que é o próprio distrito, dizem que uma campanha para deputado federal em São Paulo custa 8 milhões de reais. Por aí. Ou mais. Mas não o que se declara lá, o que tem custa. O chamado caixa 2. Imagina, uma campanha dessa, o sujeito fatalmente está com dívidas quando acaba. Então, imediatamente já cria o sistema do caixa 2, da empreiteira que vai cobrir a dívida dele, esse troço todo. Né? Agora, professor, nós temos a questão imediata, porque isso nós estamos falando de coisas que não ocorrerão em pouco tempo. Mesmo essas mudanças fora da Constituição que pode ser feitas, só pela interpretação, pela melhor leitura da lei, e mudanças dessas não ocorrerão primeiro num espaço pequeno. Depois, para causar efeitos positivos na mudança da cultura política brasileira e na mudança até dos quadros, digamos, hoje de representação, né? Uma troca dos grupos que estão aí por outros grupos, digamos, mais próximos da sociedade, nós não teremos isso em 5, 6 anos. Ou pelo menos não antes da próxima eleição presidencial e da próxima eleição para o legislativo. Mas nós temos questões de governabilidade mais imediatas. Como é que resolver isso? Não, é complicado. Você vê, a eleição de 2 turnos, que eu acho um grande avanço, imagina se a presidente Dilma tivesse tido 3 milhões de votos só, com vários candidatos de avanço. Se tivesse tido 25% dos votos, por exemplo, com uma pequena vantagem com alguém que tivesse 24% e mais outros candidatos. Com 2 turnos já houve essa falação de que a distância era muito pequena e houve até um recurso da direção jurídica do PSDB para uma recontagem de votos, que foi recusada porque não pode ser em geral, tem que dizer em qual lugar, que é a dúvida. Mas imagine então se não houvesse 2 turnos. Mas o fato é que a reeleição, eu acho que é um elemento de estabilização no Brasil. Imagina voltar para um mandato de 4 anos, aliás, se mudou várias vezes, até acertar esse ponto. Não é? E há muita gente que acha isso também. A questão dos 2 turnos, de vez em quando, é debatida ainda. Eu me lembro, o Brizola era contra os 2 turnos, dizia que tinha perdido por isso e tal. Naquela eleição de 89. Na eleição de 89. E ficou essa doutrina há muito tempo do PDT. Mas, na realidade, os 2 turnos foram um elemento de estabilização. A reeleição, que eu acho que também é um elemento de estabilização hoje em dia, e não só no governo federal, no governos estaduais e nos governos municipais, a gestão é complicada, a gente sabe que nos 2 primeiros anos de governo o sujeito herda o orçamento, o prefeito, o governador, o presidente herda o orçamento do mandato passado, tem eleição municipal no meio, há várias escalas de eleição no Brasil, onde pode haver uma correção do eleitor. Já vamos ter eleição municipal daqui a 2 anos, o eleitor que se acorde e vote conforme a sua opinião. Agora, professor, da prática, como fazer
resolver essa questão que nós chamou-se e chama-se de presidencialismo de coalizão, que com 28 partidos representados no Congresso Nacional, como nós temos muito atomizado, força o presidente a negociar com vários partidos, e aí começa essa coisa do ministério aqui, dá cargo na Petrobras lá, dá isso, aquilo, com a necessidade de se fazer um governo, digamos, menos fisiológico. Bom, eu não acho... por exemplo, tome a coisa do outro ponto de vista. Nós estamos vivendo o período mais longo de democracia no Brasil. O país é independente há 200 anos e nunca houve um período tão longo. E de um presidente passando o mandato para o outro. E, inclusive, o Aécio teve uma atitude muito republicana que reconheceu a derrota antes mesmo do resultado proclamado. Isso foi uma coisa, é um costume que vem dos Estados Unidos, vem de outros países, e foi uma coisa muito importante, que se sedimentou. Eu acho que o regime, então, que está aí não é esse desastre que se pretende. É evidente que há muita coisa que tem que ser refeita e reajustada, mas o fato de você ter no governo cargos que estão à disposição de aliados políticos é a essência da democracia. O presidente, os Estados Unidos são a mais velha democracia do mundo, dão os cargos de embaixadores nos países mais importantes aos maiores doadores do partido do presidente, inclusive aqui no Brasil, o embaixador que era o maior doador, um dos maiores, o embaixador dos Estados Unidos em Paris, em Londres, em alguns outros países, até o Brasil entrou nessa, são grandes doadores da campanha. Eles compram o posto de embaixador. O sujeito resolve que aquilo é importante a certa altura da vida dele, compra, literalmente. Isso quer dizer que a diplomacia americana é vendida? Não, não é ele que manda na diplomacia, ele é o porta-voz de toda uma administração extremamente eficaz que controla o mundo inteiro. A diplomacia americana é a nova Roma, controla o Brasil inteiro. Então o ministro não controla o ministério forçosamente, ele está ali representando uma aliança do partido. Tem que haver uma administração pública federal, um secretário-geral do Ministério que seja realmente um secretário executivo. Eu acho isso importante. A Bélgica ficou 1 ano e meio sem governo e a Bélgica não parou, porque os ministérios, o governo era tocado pelo secretário executivo do ministério. Mas aqui a doação, digamos, de espaços não segue esse programa oficial. Quer dizer, cada um tem o seu. Pois é, mas eu digo, a importância da aliança política no regime pluripartidário, o regime é assim, e o Brasil é um país federal complicado. Ele demanda esse tipo de aliança, esse tipo de distribuição de cargos. O que tem que haver é uma isenção da administração pública, eu acho que é uma outra combinatória, mas não necessariamente uma crítica em princípio a que esteja um ministro político. Um regime de ministro técnico é uma ditadura. Agora, professor, o senhor falou em aliança, a presidente, no discurso já citado, o discurso de festejo da vitória no domingo, ela fez um apelo a uma certa união nacional. Mas não adiantou. E depois, no dia seguinte, as coisas voltaram ao normal. Você acha que nós podemos chegar a uma necessidade disso, dado o tamanho do desafio? Eu acho que sim. E aí, digamos, aí a presidente teria, digamos, a humildade de fazer essa proposta? Eu acho mais objetivamente? Você acha que podemos chegar a isso? Não, isso depende do governo que ela vai formar, do ministério que ela vai formar, de como que se encaminha as relações com o Congresso. Eu também acho que ela já isso percebeu, ela tem dado mais entrevistas agora, ela está menos isolada e e se espera que isso se amplie, não é? Esse tipo de abertura para a sociedade e conversa com a oposição. Ao momento dado, ela poderia chamar as lideranças de oposição para conversar.
Ela já fez elogios ao presidente Fernando Henrique, que é o grande líder do PSDB, podia chamá-lo para conversar sobre reforma política. Evidentemente que ele é livre de ir ou não ir, mas o gesto seria importante. Convidar Marina e Aécio para discutir. Isso é uma tradição em democracias. Você recebe os líderes políticos da oposição a um momento dado. Agora, professor, para a gente encerrar, que o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Nós tivemos aqueles movimentos surpreendentes de um ano atrás, Isso. um pouco um ano atrás, depois houve um refluxo. Isso. Em parte, se diz que esse refluxo houve porque foi tomado pela violência. Vamos dizer que parte a parte foi tomado pela violência. Você acha que há a possibilidade de volta desses movimentos, e no curto prazo, se essas carências sociais que não tiverem algum encaminhamento muito rápido, eu digo carências sociais, menos na área de, digamos, comida, alimentação, então, mas dessa falta de serviços públicos de qualidade? Olha, eu acho que o movimento foi totalmente inesperado. Nós estávamos conversando outro dia, nós estávamos em Paris em maio de 68, e foi totalmente inesperado também, ninguém entendeu, e criou uma espécie de rotina numa violência urbana depois, que continua até hoje, todo fim de ano. Em Paris tem mais de 1000, não, na França, sobretudo no leste da França, na região de Estrasburgo, tem mais de 1000 carros, às vezes 2000 carros queimados no fim do ano. Ninguém sabe por quê. Os sujeitos vão e tocam fogo. Uma vagabundagem lá que vai e toca fogo. Por causa do mal-estar social, uma série de razões, você pode achar, mas são um tipo de delinquência urbana. E eu estou falando isso porque isso vai ter também no Brasil, agora, nas grandes cidades. Um tipo de violência urbana, de hooliganismo, de quebra-quebra, e isso vai ter. É preciso que a polícia esteja preparada, que os governantes estejam preparados. Eu digo que a polícia esteja preparada para não agir de maneira truculenta em cima desse tipo de violência, de agir de maneira democrática e poder controlar sem violências, como houve aqui e ali, mas é preciso lembrar que dessa vez a violência, e talvez porque estivesse na frente do MASP, as manifestações, não houve nenhuma morte, enquanto que quando há qualquer conflagração ou qualquer incidente nas favelas, no subúrbio, há sempre mortos, inclusive na mesma época. É preciso que a polícia seja a mesma polícia no Brasil inteiro, na periferia e nos quarteirões nobres da cidade. E isso é um avanço, eu acho, que nós estamos indo uma certa... As lideranças políticas, os partidos políticos que convocam manifestações têm que estar atentos a esse tipo de provocação que pode surgir também. É uma coisa que você não pode jogar uma manifestação na rua. Eu estava há pouco tempo também falando você não pode fazer uma manifestação em Paris, tem 3 por dia. Uma não tem nada a ver com a França. Dos curdos, qualquer coisa no outro lado do planeta, mas as pessoas reclamam ali. Nenhuma dessas manifestações pode ser feita sem declarar na polícia o itinerário. Teve uma manifestação grande da direita mais conservadora contra o casamento gay, toda uma série de mudanças que foram feitas lá no governo do presidente Hollande. Tinha quase 1 milhão de pessoas na rua de Paris, e a polícia não pode passar na frente dos ministérios. É aquele itinerário e não aquele outro, e não pode sair. Isso tem que haver uma liderança nesses movimentos que assuma isso. Nessa época, uma das razões que o movimento não dera em nada é que o movimento sem liderança, não tinha com quem conversar. Certo. Professor Luiz Felipe de Alencastro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Márcio. E o Na Real volta na próxima semana.